Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor. Vem comigo ler Bíblia? Vamos ler Bíblia porque esta palavra nos edifica, queridos. Nesta tarde quero ler com você, não sei o horário que você for assistir, né? Mas o horário que você assistir, abra o seu coração para você receber o que o Espírito Santo de Deus quer lhe revelar através da palavra do Senhor, amém? Nós queremos ler com os irmãos, com você, com o ouvinte, com os amigos, com todos aqueles que abriram esse vídeo neste momento, capítulo 9 de 2 Coríntios. Estamos lendo Coríntios, já lemos Romanos, já lemos 1 Coríntios, queremos ler as cartas de Paulo. Então, neste dia, nós estaremos lendo o capítulo 9. Se você tem uma Bíblia física, abra sua Bíblia física e vamos ler Bíblia. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Amém, queridos? Que diz assim: instruções de Paulo em referência à grande coleta. Versículo 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios. Ele está dizendo, porque a gente já leu no capítulo anterior, que eles ajudavam, voluntariamente as necessidades dos macedônios. Então ele já está dizendo que não é necessário lembrar eles que eles têm que ajudar na obra do Senhor, porque eles já faziam, né? E ele já se gloriava nas causas que eles tinham mandado para os irmãos da Macedônia, né? Dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso algum macedônio forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Olha só, tudo com zelo, avisando para que não chegasse, enviei para vocês, para não houver contenda, Ele já estava avisando que ele já sabia que eles tinham mandado um mandamento para os macedônios. Caso tivesse algum macedônio com eles não viessem cobrar ou fazer lembrar o que eles tinham mandado, porque de fato aqui não está escrito, mas é bem isso, O que a mão esquerda dá, a direita não pode saber, então não era necessário, porque ele já sabia tudo que eles tinham mandado e ajudado os macedônios, Então se ele fosse ter com eles e algum macedônio com eles, não era necessário estar tocando que você ajudou, que nós mandamos mantimento, nós fizemos isso. É isso que ele está querendo dizer aqui, para não dizer-vos quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Olha que cuidado, irmãos, para que se eles tivessem algo para dar para ele, para os irmãos, para os santos, para eles levar para a Macedônia, que já tivesse preparado como voluntariedade, com coração, com generosidade, prontinho para entregar, sem precisar alarmar, para que não seja levado como avareza. Os coríntios que estão sustentando os macedônios, entendeu? É isso que ele queria dizer, não era necessário ter esse sentimento de eu fiz, eu levei a comida para fulano, eu levei o sustento para tal, eu fiz isso. Não é necessário falar o que se faz, irmãos. Não é necessário falar o que se faz. A Bíblia diz aqui, que Paulo ainda de antemão pediu para eles não cometerem esse erro, para que os irmãos vissem, para que esteja pronto como expressão de generosidade, o que eles fossem mandar para lá, para os macedônios, e não como avareza, como
eles tivessem, né? Quem ama muito dinheiro quer se aparecer, né? Acha que porque tem mais e o outro tem menos, então pode dar. E eu digo, irmãos, é mais generoso aquele que é mais falto, que é mais pobrezinho, que tira da onde, às vezes, reparte o que tem, do que uma pessoa que tem muito dá. A generosidade muitas vezes parte daqueles que tem menos, né? Não estou generalizando, possa que esteja alguém que tenha muito e que é um coração generoso, mas ele aqui já estava avisando os coríntios para que ele já sabia que eles eram assim, que eles eram generosos, que eles estavam mandando mantimento para os santos, que eles estavam ajudando a Caia, estavam de fato sendo útil no reino de Deus. Mas se houve essa preocupação de Paulo para que eles fossem antes e pedisse para eles preparar os mantimentos, preparar todo com generosidade, não com vanglória, né? Para que não houvesse pensamentos avarentos, é porque o Senhor já estava dando uma direção aqui para Paulo, né? Versículo 6. E isto afirmo que aquele que semeia pouco, irmãos, isso aqui é muito sério, né? É o pilar de quem tira a primícia para o Senhor. Nós já lemos aqui que aquele que abençoa. Nós lemos em Provérbios, capítulo 3, aquele que tira a sua primícia para o Senhor é abençoado ricamente, irmãos, é abençoado, multiplica-se as coisas na sua frente. Deus, ele prospera a vida de quem tira a primícia para o Senhor. Não está estipulando valores, está estipulando a generosidade do teu coração. E aqui Paulo volta a dizer para os coríntios, ó, olha só, é isto afirmo, ele afirma no que ele estava dizendo, para que não houvesse avareza, e eles não dessem os mantimentos para o povo dos macedônios, não com avareza, mas com generosidade. E ele continua, ó, versículo 6, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. E eu sou prova disso, irmãos. Quanto mais nós doamos, quanto mais nós demos para o Senhor, para ser usado no reino de Deus, aquilo que assim nos compete, irmãos, tudo Deus vai abençoando de uma forma. Quando uma porta se fecha aqui, a gente acredita em Deus? Não. Se fechou é porque outra vai abrir e uma melhor. E é sempre assim, irmãos. Quando uma porta se fecha aqui, a outra escancara ali. Porque somos fiéis, irmãos. Somos fiéis. E aí não é por quantidade que somos fiéis. Nós somos, de fato, livres. Livres da nova aliança. Livres, irmãos, livres, e sabendo que a obra do Senhor, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, mas o que semeia muito, muito também ceifará. Ó, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um, versículo 7, irmãos, guarde isso no seu coração e seja fiel. Ó, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aleluia. Na verdade, a gente não dá, a gente só devolve, porque tudo é dele, né, irmãos? É uma troca, a gente é só um mordomo das coisas que ele nos proporciona e deixa estar nas nossas mãos, nos capacita para trabalharmos, nos dá saúde, nos dá o fôlego de vida pela manhã, é tudo dele. Se não for ele, nada funciona. A engrenagem não funciona do dia a dia. Então é com uma gratidão, tirar a primícia do Senhor, abençoar os santos do Senhor, abençoar a obra do Senhor. Não por necessidade. Ah, não, se eu não der, eu vou pagar um preço, eu vou perder a minha salvação. Irmãos, não por necessidade, todo o preço foi pago na cruz. Todo preço foi pago na cruz. Só que se nós amamos o que Deus ama,
Por que Deus ama, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não, nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, meu Deus, se Deus, o Pai Todo-Poderoso, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou este mundo, irmãos. Sobremaneira, não existe como medir esse amor. Então, como que nós vamos dizer que queremos morar no mesmo lugar que Ele, se não amarmos o que Ele ama? Naquele grande dia Ele vai dizer: tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, estive preso, foste ver-me, estive doente, me visitastes. E aí as pessoas vão achar assim: como, Senhor, eu nunca te vi, agora que eu estou te vendo. Não, quando tu deu um copo de água para o meu pequenininho, a mim tu me fizestes, irmão. Irmão, é isso. Não por necessidade, proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Não barganhe com Deus achando que você vai dar tanto e aí Deus já vai dar tanto. Não. Devolva para o Senhor a primícia, conforme o desejo do teu coração. Seja fiel naquilo que propôs o seu coração e de acordo com a sua autoridade. Se você está debaixo de uma ordenança, que a sua autoridade, o seu pastor, pede o tanto que foi designado, você deve seguir a diretoria, você deve seguir a sua liderança. Por quê? Porque quem não consegue obedecer liderança nunca vai liderar. Só que não toma como um mandamento. Não toma como se tu vais perder a salvação. Não, porque é que vais perder a salvação por a desobediência. Que a Bíblia diz que tem que ser obediente. Então, se não estás debaixo de uma liderança, né, que pede determinado valor, contribua conforme o desejo do seu coração. Contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Dê com alegria, devolva com alegria. Eu sempre digo, né? Eu não sou muito boa de matemática, eu sempre digo. Se você tira 4, 5 mil, você tira a primícia para o Senhor, irmãos, faz a conta. O quanto que dá para te ficar... Meu Deus, é muito o que sobra para nós, o que Deus nos dá, porque é tudo dele. Se nós não tivéssemos se levantado com saúde para trabalhar, nós não teríamos. Mas aí a gente tem, porque Deus sustenta, Deus dá ânimo, Deus dá força, Deus dá coragem, Deus dá providência. E aí a gente recebe porque Ele nos dá. Aí a gente tira um tanto, a primícia para o Senhor. Olha o que fica para nós trabalhar com o resto, irmãos. Ah, irmãos, no resto não é para Deus. Para Deus não dê resto. Para Deus dê a primícia com alegria. Aleluia! Eu sinto a glória de Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui, irmãos. Não por tristeza, mas com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, e a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ai, irmãos, que palavra! Que palavra é essa? Que glória é essa, irmãos? Faz abundar em toda graça. A graça é um favor não merecido, irmãos. E Ele faz nos abundar em toda graça, em todo favor não merecido. Ele faz nos abundar. Quer dizer, tudo que eu não mereço, Ele me dá. Por quê? Porque Ele conhece a generosidade do meu coração. E Ele conhece o seu também. Mude a perspectiva desse pensamento. Seja generoso na congregação que tu congrega, onde tu estás, a nuvem que tu estás debaixo, honra, eu sempre digo, aonde eu estou, eu honro a autoridade, ainda que, por mais que eu entenda a verdade da Bíblia, eu sei que eu devo obediência à liderança. Amém, queridos? Então,
se você um dia almeja no seu coração liderar, seja liderado. Seja liderado. Agora, se você acredita que a sua liderança não está vivendo a palavra conforme ela é, senta, conversa, pergunta, vá atrás. Tente entrar no mesmo pensamento da sua liderança, porque não tem como caminhar em jugo desigual. Aí você não vai conseguir ser feliz. E tem que haver felicidade no congregar. Você tem que estar feliz no congregar. Você tem que estar de coração aberto no contribuir. Para quê, irmãos? Para o Espírito Santo prosperar, para o Espírito Santo abençoar a sua congregação, a sua casa, seu lar, seus filhos, sua família. Porque no mundo teríamos aflições. O inimigo tenta perseguir, há uma perseguição aqui e lá. Mas quando nós somos fiéis a Deus, o Senhor é mais que fidelíssimo, irmãos. Ele é fidelíssimo, Ele não deixa nos faltar nada, Ele provê nos mínimos detalhes. Este é o nosso Deus. E Ele é sempre em tudo. Ele vai, fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tudo, sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Distribuiu, voluntariamente, generosidade, não há avareza, contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, mas com alegria. E ainda ele termina o versículo 9 dizendo, distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Oh, aleluia. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio seja tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Esse serviço de generosidade, de voluntariedade, de cada um contribua segundo o desejo do seu coração, não com tristeza, mas com alegria, ele supre, porque esse serviço desta assistência supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Meu Deus do céu. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberdade... não, desculpa, irmãos, não é liberdade, é liberalidade. Quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Liberalidade. Meu Deus, irmãos, aqui explicou Paulo tudo em uma palavra só. Pela confissão quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade, você é liberto, você está liberado para doar quanto seu coração estiver liberto para os santos. A minha tradução diz isso. O Evangelho de Cristo e pela liberalidade. Liberalidade, ser livre. Liberalidade. Com que contribuis para eles e para todos. Oh, glória a Deus. Sinta a glória de Deus aqui. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Quer dizer o quê? Os santos, o que ele se refere, os ministros que estão nas igrejas ali da Macedônia, de Corintos, eles estão ali para distribuir a graça de Deus, falar das virtudes, superabundantes da graça de Deus.
pelas virtudes dos dons inefáveis que eles têm, e aí não é que estão pagando, é que quanto mais grato nós sermos por aqueles que se dispõem a colocar o dom que Deus colocou na sua vida, a dispor dos santos para ensinar, para guiar, quanto mais nós abençoar, mais seremos abençoados. Não está aqui em nenhum momento colocando em pauta quanto é e quanto não é, mas tem que haver o nosso coração com liberalidade a nossa contribuição. É isso que Paulo estava ensinando aqui para os nossos irmãos de Corinto, quando estavam mandando os mantimentos para os nossos irmãos da Macedônia. E assim, o dia de hoje, irmãos, quando você contribui, seja para qual for a obra missionária, seja qual for o projeto que você abençoar, amar, seja qual for o seu ministério que você está abençoando, uma construção de uma igreja, um projeto missionário, seja qual for, seja de total liberalidade. Libertos em Cristo Jesus, contribua segundo conforme o desejo do seu coração e obediente ao seu líder. Se o seu líder pede um tanto, seja obediente. Se o seu líder lê essa palavra e entende que é desse jeito, obedeça ao seu líder e assim você irá bem em todos os teus caminhos. Amém, queridos? Fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã, se Deus assim nos permitir e não voltar, capítulo 10 de 2 Coríntios. Fiquem na paz do Senhor Jesus querido. E agora eu peço, medite um pouco nesta palavra. Leia, reflita, guarde na tábua do teu coração para não pecar contra o Senhor. Amém, queridos?